Bom, 8h30, né, seria o horário de início da sessão. A, moderadora, a professora da Universidade Federal de Uberlândia ainda não acessou. Como eu fui alocada uns 10 minutinhos para essa sessão, eu não tenho contato dela para entrar em contato com ela e verificar se ela está com alguma dificuldade para conseguir acessar a sala ou algo assim, mas eu penso em talvez a gente passar os vídeos, que talvez nesse momento ela consiga acessar, pode ser? Tudo bem? Qual seria o primeiro trabalho a ser apresentado? É, aqui, eu não sei como ele abre para vocês, mas aqui para mim ele está aparecendo aprendizagem gerencial para a prevenção de assédio moral. A gente pode estar dando início com esse trabalho, o apresentador ele já se encontra na sala? Se encontra, sou eu, Davi, e o outro apresentador é o Rubens, mas ele participa aí de umas mesas do SEMEAD, então ele não vai poder. Nesse momento ele está em outra sala. Então sou somente eu. Pode exibir o vídeo. Perfeito, obrigada. Saudações a todos. Eu sou da- Saudações a todos. Eu sou Davi, recém-egresso da pós-graduação da UFES. Juntamente com o meu orientador, o professor Rubens, nós fizemos esse artigo a partir da nossa pesquisa realizada na nossa pós-graduação. Então, esse artigo vai tratar da aprendizagem gerencial para a prevenção de assédio moral. Vamos começar. Bom, na introdução, a gente parte aqui de alguns estudos que reforçam que hoje existe um crescente interesse das organizações em entender o fenômeno do assédio moral, sobretudo na questão da prevenção. Esses diversos estudos vão reforçar a importância da gestão e o papel que ela vai ter na prevenção ao assédio moral. E um dos resultados recorrentes é a questão da necessidade de treinar as pessoas-chave da organização, no caso, os líderes, gestores, etc. E pegando desse ponto, a gente vai procurar entender como que acontece essa aprendizagem, né? Como que se dá a aprendizagem dessa gestão. E é aqui que a gente faz aqui um cruzamento dos dois campos, o assédio moral e a aprendizagem gerencial. E daí, quando a gente investiga esses estudos, a gente encontra uma lacuna de pesquisa, que é a grande maioria deles trata de aspectos formais de aprendizagem. E a gente vai estar buscando enfatizar a aprendizagem como um todo, para além desses aspectos formais. Daí a gente chega no objetivo da pesquisa, que é compreender como que esses gestores aprendem a prevenir o assédio moral nas organizações. Daí, no referencial teórico, a gente parte da temática do assédio moral, buscando a definição do que significa assédio moral. A Bradaskia, ela vai mostrar na sua pesquisa que esse campo ainda não tem uma definição fechada. Alguns atores ainda debatem o significado de assédio moral. Aí tem uma corrente que vai defender que o assédio se confirme pela repetição prolongada do ato de agressão dentro de um recorte de tempo. E já outros autores vão defender que o assédio está na intenção de agredir alguém, que é esse significado para nós faz mais sentido para essa pesquisa. E quanto aos aspectos legais, hoje não existe ainda uma tipificação do que é o assédio moral juridicamente. No Brasil, a maioria dos casos é tratada na justiça hoje como danos morais. E a legislação que pode vir a concretizar esse tema ainda está tramitando no Congresso Nacional. Isso pode vir no futuro próximo a configurar na Justiça. E também a gente vai debater a questão da viabilidade dessa prevenção versus o enfrentamento. Então aqui a Bradaskia novamente ela vai confirmar que é mais viável para uma organização trabalhar na questão da prevenção, mais barato, mais eficaz e mais simples, né? E aí, por fim, a gente vai trazer um estudo da Mendonça, Santos e Paula, que vai atualizar
com a sua bibliometria e mostrar as tendências para onde os pesquisadores estão apontando, né, para quais sugestões estão levando. Seguindo em frente. Na temática da aprendizagem gerencial, a gente vai identificar que temos duas correntes de estudos. Uma corrente que vai defender a gestão como um conjunto de processos estáticos e racionais. E dentro desse contexto, a aprendizagem ela acontece através de um acúmulo de conhecimentos e tecnologias. E um exemplo clássico disso é a educação realizada pelas próprias faculdades, cursos de gestão em administração, por exemplo. E aí já tem outra vertente que defende que a gestão é vista como um fenômeno emergente e relacional. E lá a aprendizagem vai assumir um caráter mais informal, social e imbricado nas práticas. E dentro dessa corrente, o aprendiz ele vai vivenciar um processo contínuo de prática e reflexão. E aí, para abarcar todas essas formas de aprendizagem, a gente vai se apoiar nos estudos da professora Antonello, que ela vai unificar todas essas formas de aprendizagem, formais e informais, eliminando as fronteiras que existem entre elas, que é o que vai nos projetar para aquelas lacunas de estudo que a gente apontou lá no começo. Bom, na metodologia, a gente vai destacar que essa foi uma pesquisa qualitativa, interpretativa, básica, que nos fez experimentar a aproximação de dois campos de conhecimento, assédio moral e aprendizagem gerencial. Em campo, a gente utiliza a realidade de uma administradora de serviços imobiliários e as suas complexas situações de relacionamentos e conflitos. Bom, nós entrevistamos 6 gerentes com experiências e vivências diferentes. O roteiro partiu de uma entrevista semi-estruturada, bem amarrada nos objetivos de pesquisa, porém abrindo possibilidades para a gente investigar as situações diversas, particularidades que os gerentes trazem e o que for interessante para essa pesquisa de contribuição deles. E a partir disso foi feita a análise de conteúdo sobre as transcrições das entrevistas. Aqui a gente já pula então para os resultados da pesquisa, onde a gente tem 3 categorias que a gente analisa. Primeiro, a familiaridade dos gerentes com as situações de assédio, os impactos que o assédio trouxe para a vida e carreira desses gerentes e, por fim, as principais formas de aprendizagem que eles narram a partir dessas experiências com assédio moral. Aqui no quadro a gente quer destacar os resultados mais relevantes dessa pesquisa e o destaque que a gente vai dar aqui foi identificar a reflexão ou processos reflexivos como a mais importante forma de aprendizagem na prevenção do assédio. E para finalizar, já nas conclusões, a pesquisa vai buscar preencher essa lacuna que existe nas formalidades e informalidades na aprendizagem da prevenção. A gente vai destacar também a necessidade de conciliar essas definições do que é assédio moral. Hoje, no campo, essas fronteiras entre o que é uma violência laboral ou um assédio moral ainda estão bem pontilhadas, é um campo muito cinzento, tanto que isso confunde não só as vítimas, os próprios gerentes, como também os próprios acadêmicos estão debatendo. Outra contribuição é reforçar a importância da reflexão ou dos processos reflexivos como forma de aprendizagem. E para finalizar, a pesquisa aponta para possibilidades, sugestões de estudos quantitativos que possam servir para medir a influência, por exemplo, dessas formas de aprendizagem, a testar a eficácia delas, além de novas pesquisas com novos campos, amostras maiores e diferenciadas, outros setores, dentre outras possibilidades. Bom, eu quero agradecer a audiência de vocês e desejar a todos um ótimo evento. Muito obrigado. Certo. Por acaso a professora Cíntia chegou a acessar a sala? Eu acabei de mandar mensagem para ela, e ela tá tendo dificuldade de conseguir entrar também. Eu tive agora há pouco também dificuldade, em relação ao trabalho de coaching evangélico, porque o Matheus teve um problema que o voo dele atrasou, na realidade. Ele não conseguiu chegar a tempo, aí eu vim aqui
ajudar ele nesse sentido. Mas a Cíntia também tá tendo dificuldade. Eu não sei se ela conseguiu entrar, não. Eu acho que ela não conseguiu entrar. Bom, a gente teria, a princípio, 8 minutos para apresentação e 15 minutos para debate, perfeito? Como a gente acabou tendo essa situação, podemos dizer assim, eu não cheguei a ler o teu trabalho na íntegra, Davi. É, desculpa, é Davi, né? Davi, isso. Desculpa. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários sobre essa sua pesquisa. Quando a gente fala de assédio moral, existe uma dificuldade muito grande, primeiro, da pessoa que passa por essa situação, de querer falar sobre, né? Então, muitas pessoas, elas preferem não falar sobre, elas preferem não admitir, com medo, às vezes, de alguma represália da empresa, de alguma represália por parte do próprio supervisor. É, a leitura que eu tenho sobre assédio moral, na maioria das vezes, ela é, é, acontece com mulheres, né? Mas no teu trabalho, pelo que eu pude identificar, que você fala de algumas situações em que homens passaram por assédio moral. É isso? Correto, é isso. Temos situações, sim, envolvendo bastante as mulheres, mas temos algumas situações também envolvendo homens. Na questão das mulheres, o agravante aqui é o quanto que a prática do assédio moral se aproxima do próprio assédio sexual. Tanto que isso, uma coisa se entranha tanto na outra, que a consequência é, quando uma mulher começa a falar sobre assédio moral, ela frequentemente filtra as experiências que ela teve que beiraram ou de fato aconteceram em assédio sexual. Tanto que a gente traz isso com um certo filtro. Óbvio que o recorte é evidente que essa pesquisa ela gerou uma dissertação e aqui esse artigo é uma conversão dessa dissertação, né? E na Uhum. pesquisa original nós temos justamente isso. A gente tem que fazer um certo filtro para não trazer tantas situações para o tema não se desviar para a discussão sobre assédio sexual. Mas perfeita colocação. Certo. Isso, passando o olho, eu pude visualizar e é uma coisa que realmente me surpreendeu, né? Normalmente, quando se fala em assédio moral, a primeira coisa que vem em mente é a mulher que está passando por esse tipo de situação. E eu vejo que o teu trabalho, ele tem um diferencial e um potencial para uma publicação relevante, justamente por causa disso. Você não olhou apenas o lado feminino, mas também olhou o lado masculino. Né? Que pelo menos em todas as pesquisas e que eu olhei e que eu tenho de leitura sobre assédio moral, elas não abordam, né? Como o homem ele passa por isso também dentro da organização, dentro do ambiente onde ele está inserido. Então eu vejo que esse é um fator, Davi, que você poderia estar trazendo ele como uma justificativa também para melhorar, né, para deixar talvez mais explícita a lacuna prática do teu trabalho, porque isso é um fator que realmente em lugar nenhum eu consegui visualizar. Né, como o homem passa por isso, como o homem ele enfrenta essas situações no ambiente organizacional. E eu vejo, eu particularmente sou da contabilidade, mas as revistas da área da contabilidade, elas têm exigido muito essa questão da lacuna prática. O que que o teu trabalho ele traz, que ele traz de proveito para a prática, né? Para o que que as pessoas estão vivendo dentro da organização. E você trazer justamente essa questão de visualizar o homem, como o homem enfrenta essas situações, eu vejo que é algo assim que dá um up muito interessante no teu trabalho. Eu não tenho, um conhecimento tão profundo nessa parte metodológica. Eu trabalho com equações estruturais. Eu queria ver se você poderia estar escrevendo um pouquinho sobre as dificuldades que você encontrou. É, Normalmente a mulher ela tem uma facilidade maior de se abrir com as pessoas, de conversar. Agora, por causa da nossa estrutura social, o homem ser o provedor, o homem ser o alicerce central da família, isso num contexto mais histórico.
quais foram os desafios ou como foi essa experiência de você entrevistar homens e de homens falarem sobre as experiências deles com assédio moral? Bom, obrigado pela pergunta. Acho que joga uma luz importante, né? Que é a grande dificuldade justamente está no acesso ao campo. Como Hum, você mesma colocou, nem todo mundo, principalmente mulheres, está aberto e disposto a falar do tema. Quando a gente hum, desenhou essa pesquisa, a maior limitação de acesso ao campo foi onde a gente consegue uhum, justamente buscar coletar esses dados. Então, graças a uma network nossa, né, de já uhum, estar inserido nesse mercado há alguns anos, trabalhando com isso e conhecendo, eu consegui acessar uma empresa que foi bastante parceira, solícita, que se colocou à disposição, oferecendo o seu corpo gerencial e de todos os, vamos dizer assim, de todo o potencial de amostra disponível, né, que é inclusive uma das críticas feitas por um dos revisores, a questão da saturação, né? É muito difícil num campo desse a gente obter algum tipo de saturação. A gente comemora cada voluntário que se oferece a vir discorrer e trazer as suas experiências práticas reais sobre um assunto tão complicado de se conversar. Então, sim, esse foi um grande elemento de dificuldade. Houve situações em que óbvio, a gente partiu de um roteiro de entrevista semi-estruturado, ou seja, tinha ali perguntas claras para se fazer, mas à medida que as respostas, né, os depoimentos foram avançando, algumas pessoas foram se sentindo à vontade de ir relatando coisas, mas sempre calcadas numa questão de um pré-contrato ali de sigilo, né? Houve o termo de livre consentimento, houve sim a concordância em a gente não revelar detalhes específicos sobre, por exemplo, eu não vou dizer a idade da mulher versus o tempo que ela está naquela indústria, porque isso facilmente pode vir alguém que conhece um pouco mais o campo identificar e isso talvez acarretar em alguma represália. Então, todos inicialmente tiveram esse medo. Então, a gente teve que tratar disso na pesquisa, fazendo assim, várias ocultações, por exemplo, a idade, a gente prefere focar só na experiência, no tipo de vivência ali, prática, de negócio que é praticada, mas sem entrar em muitos detalhes, principalmente que comprometesse aquela empresa. Por exemplo, o medo claro da pessoa dizer que está sofrendo assédio ali naquela empresa e a consequência disso é ela ser mandada embora. E aí a gente pensa, mas será que é um medo irracional? Não, a própria pesquisa ela tem uma categoria que ela vai trazer justamente disso. As consequências daquelas situações vivenciadas pelo assédio. E a maioria dos casos, a consequência foi ou a pessoa vítima que sofreu assédio moral pediu as contas e saiu por não aguentar mais, ou simplesmente aquelas que foram denunciadas acabaram sofrendo algum tipo de represália. Então, isso é uma grande dificuldade para qualquer pesquisador que vá pesquisar assédio, né? Então, a gente se valeu desses recursos de sigilo absoluto, né? Mas, uhum. ao mesmo tempo, a forma como a gente apresenta aqui esses dados foi devolvida, as pessoas leram e falaram: eu autorizo você a utilizar esse material transcrito após a entrevista. Ou seja, não tem nada aqui comprometendo ninguém, é a continuidade de ninguém. Então, assim, dentro dessa dificuldade, poderíamos ter claramente uma amostra maior, mas de 20 potenciais entrevistados, somente 11 toparam e quando viram a temática, somente 6 realmente quiseram avançar para fazer os seus depoimentos. Tá? Então, isso é realmente, de fato, uma limitação por conta dessa dificuldade de acesso ao campo. É como você pontuou, né? Falar de assédio moral é algo é realmente muito complicado. As pessoas elas têm dificuldade de se colocar, até por causa dessa questão da represália, né? Eu ouvi alguma mensagem que a Cíntia tinha entrado. Cíntia, seu microfone está desligado, Cíntia. Só um Pessoal, momentinho. desculpe, bom dia, desculpe aí o meu atraso, Bom Bom mas dia. eu dia.
eu resolvi fazer a sessão online aqui do hotel e a conexão está muito ruim e eu tô me perdendo aqui no celular. Estou tentando entrar no tablet, no notebook, mas não consegui, mas consegui agora no celular. Então, eu peço desculpas por esse atraso. Certo, Cíntia. Bom, é prazer, eu sou a Rúbia, né? Eu sou sua assessora de sessão. O nosso colega, o Davi, ele fez a primeira apresentação. O artigo dele foi norteado pela temática de aprendizagem gerencial para prevenção de assédio moral. Ele fez a apresentação, eu dei início ao debate. Entretanto, você tem mais alguns minutinhos para conseguir estar colocando a sua posição, as suas contribuições para a pesquisa, tá bom, ok? Tá, deixa eu só, eu estou tentando aqui me organizar aqui, porque a conexão realmente está muito ruim. Deixa eu pegar aqui, peraí. Ai, meu Deus. Como que é seu nome? Rúbia? Rúbia? Isso. Rúbia, eu acho que assim, a gente poderia dar prosseguimento e fazer uma discussão só no final de todas, porque aí, enquanto isso, eu vou, porque eu não estou conseguindo acessar nada aqui no hotel, sabe? Uhum. E eu não sei muito lidar com o celular em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, eu pediria que a gente fizesse as apresentações, prosseguisse e fizesse a discussão no final. Tudo bem, perfeito. Eu já vou compartilhar os vídeos, tá bom? Só um momento. Bom, eu vou estar passando o vídeo, então, desenvolvimento de competências para eficiência, gestão e decisão, a partir da aprendizagem organizacional em pequenas empresas do município de Mamanguapé. Olá, me chamo Cláudio Conrado, sou graduando em Administração pelo UFPB, um dos autores do trabalho intitulado Desenvolvimento de competências para eficiente gestão e decisão a partir da aprendizagem organizacional em pequenas empresas do município de Mamanguape, Paraíba. Tem como autores também Elaine Cristine e Nívia Marcela. No cenário atual do mercado, a tomada de decisão exige mais do que intuição, sendo necessária uma performance alinhada às estratégias organizacionais. Nesse contexto, as pequenas empresas têm uma participação considerável na economia brasileira, principalmente em municípios pequenos como Mamanguape, na Paraíba, onde sua sobrevivência no mercado depende da eficiência gerencial e da capacidade de adaptação. Nesse caso, a aprendizagem organizacional é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de competências gerenciais, de modo que impulsiona a vantagem competitiva das pequenas empresas. No entanto, as barreiras culturais e estruturais dos pequenos municípios limitam o avanço de uma cultura voltada ao aprendizado e à inovação. Por isso, para superar esses desafios, requer mudanças nos processos de gestão, colocando as competências como motor central do desempenho organizacional. A problemática da pesquisa se baseia na questão: como a aprendizagem organizacional e as competências gerenciais podem ser ferramentas estratégicas para fortalecer a gestão e a tomada de decisão em pequenas empresas de Mamanguape. E o objetivo do artigo é proporcionar o desenvolvimento de competências a partir da aprendizagem organizacional para eficiente gestão e tomada de decisão em pequenas empresas do município de Mamanguape. Na fundamentação teórica, no tópico 2.1, abordamos os aspectos do desenvolvimento de competência e gestão por competência, alinhando essa prática às pequenas empresas. Utilizamos como autores Brandão, Ruas, Bittencourt, entre outros mencionados no artigo. No tópico 2.2, abordamos as nuances da aprendizagem organizacional e a tomada de decisão, evidenciando as barreiras para o desenvolvimento da aprendizagem nas pequenas empresas. Utilizamos como autores Santos, Santiago e Dantas, Mai Lima, entre outros. Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo tem caráter empírico com foco no comportamento da gestão das pequenas empresas, evidenciando os mecanismos para gerenciamento baseado em competências através da aprendizagem para a tomada de decisão. É uma pesquisa qualitativa, a qual estruturamos o roteiro de entrevistas para a coleta de dados, passando por uma fase de pré-teste para a adequação de algumas perguntas.
E para a análise de dados, foi escolhida a análise temática de discurso, que permite identificar tensões e padrões que permeiam nas interações linguísticas e discursivas no contexto organizacional das empresas entrevistadas. No quadro 1, apresentamos o nosso roteiro de entrevista, onde a primeira coluna está as 10 questões elaboradas com base nos respectivos autores descritos na segunda coluna. Na terceira coluna está descrita a temática a qual cada pergunta pertence. Quanto aos resultados, no tópico 4.1 trata-se da caracterização das empresas, onde foram entrevistadas 9 empresas dos seguintes setores: restaurantes, corretoras de seguros, farmácias, papelarias, óticas e padarias. O perfil dos respondentes inclui gerentes e proprietários, a maioria com ensino superior completo e com uma média de 13 anos de atuação em suas respectivas empresas. A principal clientela das empresas é formada por moradores da cidade ou regiões próximas, o que caracteriza um mercado mais regional e concentrado. No tópico 4.2, trata-se da codificação e das categorias. No quadro 2, está a codificação e categorização das perguntas, em que cada pergunta recebeu um código e foram organizadas nas categorias de análise. Na última coluna, está descrito o significado da categoria. A categoria feedback, em específico, foi criada para ampliar o discurso do respondente, de modo que o analisamos para a descoberta de outras competências ou trechos relacionados à aprendizagem e tomada de decisão relevantes à pesquisa, outrora não mencionados nas questões anteriores. No tópico 4.3, trata-se das competências encontradas, onde começaremos a analisar através das categorias. Na categoria Avaliação das competências, entre as competências gerenciais, os entrevistados destacam flexibilidade, equipe qualificada, foco no cliente, pontualidade, inovação e profissionalismo. Os desafios que encontramos durante a entrevista mostram que tem uma segurança dos entrevistados ao identificar suas próprias competências. Isso revela a dificuldade das organizações em articular a noção de competência de maneira clara e objetiva. Na categoria Gestão das Competências, o entrevistado 5 explica em seu discurso a falta de incentivo como obstáculo para o desenvolvimento de competências, onde ele menciona: hoje em dia, a gente está no interior, então a gente não tem muito auxílio de um SEBRAE, de um SENAI, de um SENAC e de uma própria UFPB, sabe? Essa ajuda se refere a ter ofertas de treinamentos formais alinhados à realidade das empresas locais, limitando a capacidade de desenvolvimento de competências tanto individuais quanto organizacionais. Na categoria Feedback, o entrevistado 4 menciona que o treinamento não ocorre diretamente com os funcionários, ao afirmar que esse treinamento eles passam para a gente e a gente passa para eles, funcionários. Apesar desse cenário, não há certeza quanto à transmissão do conhecimento, de modo que pode ser vista como um grande obstáculo a ser superado pela organização, dado que durante essa transmissão pode haver ruídos e intervenções. No tópico 4.4, abordamos a aprendizagem e decisão organizacional. Na categoria Gestão de Decisões, embora a gestão colaborativa estimule um ambiente democrático, o entrevistado 3 aponta empecilhos na delegação da decisão, afirmando que, em um orçamento que os colaboradores tentaram falar com ele estava na estrada e o cliente queria o produto para o mesmo dia. A ideia era um desconto acima do limite. Ações como essa estimulam a prática da maioria das pequenas empresas, ao centralizarem a tomada de decisão aos gestores. Na categoria Estrutura e Práticas de Trabalho, quando questionados sobre as práticas informais de trabalho, os gestores afirmam que essas ações acontecem em razão da baixa instrução dos empregadores da região, como destaca no discurso do entrevistado 1. O dono não tem todo o entendimento sobre o negócio, não estudou para isso, evidenciando a necessidade de capacitação e educação dos empreendedores para que possam adotar práticas legais e éticas em suas empresas. Essa lacuna também, conforme Gomes Osório Romero, é um entrave para a aprendizagem organizacional. Na categoria Desenvolvimento de Competências, os gestores adotam estratégias de gratificação para incentivar os funcionários a se aprimorarem nas atividades do setor, como destaca o discurso do entrevistado 3. Eles se acomodam um pouco, mas eu dou um empurrãozinho, dou uma gratificação e eles se sentem satisfeitos quando aprendem uma novidade. E do entrevistado 8, eles só se interessam se ocorrer um aumento no salário deles. No tópico 4.5, abordamos as sugestões para os processos de gestão e decisões eficientes. Como sugestões, propõe-se a capacitação contínua para melhorar o desenvolvimento de competências alinhadas às estratégias da organização. Além disso,
Propõe-se também feedbacks regulares para promover um ambiente de aprendizagem organizacional e melhorar a eficiência das decisões e práticas de gestão. Diante disso, as informações coletadas para a pesquisa demonstram a necessidade de desenvolver habilidades específicas, como, por exemplo, a capacidade de liderar sem impor excessivamente e a aprimoração do processo de programas de desenvolvimento pessoal de maneira mais eficaz. A aversão à aprendizagem é gerada pela desmotivação dos funcionários em se capacitarem. O comodismo e a falta de instituições de formação profissional são as principais barreiras enfrentadas pelas empresas da região, impedindo o desenvolvimento e competências dos funcionários. Recomenda-se para as pesquisas futuras explorar mais como as empresas da região podem integrar efetivamente a aprendizagem organizacional em suas culturas corporativas, como também investigar métodos de treinamentos mais acessíveis que possam ser adaptados à realidade regional. E essas são as nossas referências. Bom, ele gostaria de fazer uma explicação, de falar um pouquinho mais do artigo, da pesquisa? Eu ia passar o próximo vídeo. Ah, tá. Como a senhora prefere, dona Cíntia? Não, pode passar. Assim, ó, a minha intenção é que dá mais a palavra para eles e para o público. Só que eu estou com muita dificuldade de ver aqui o público, de ver quem está na sessão, sabe? Porque eu estou bem. Nossa, que coisa, eu devia ter ido aí para a USP. Eu fiz todas as sessões aí hoje resolvi ficar. Mas então é melhor colocar, né, todos os trabalhos e a gente fazer uma discussão, né? Desculpa aí, pode passar, pode colocar. O próximo trabalho é da Adriele, da Priscila e do William. Territorialização e territorialidades. Nossa, desculpa. Um estudo nos empreendimentos do programa Minha Casa Minha em Campos Mourão. Olá, então eu venho apresentar aqui o trabalho Território, Territorialização e Territorialidades, um estudo nos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida em Campo Mourão, Paraná. Esse trabalho foi realizado por mim, Andriele, e também pela professora Priscila Chagas e pelo professor William Borges. Nós somos da Universidade Estadual de Maricá. Então, neste trabalho, nós fizemos uma articulação, né, entre os conceitos de território, territorialização e territorialidade, com o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, no município de Campo Mourão, Paraná. Nosso objetivo era compreender esse processo de territorialização dos moradores dos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida em Campo Mourão. Campo Mourão é um município, né, no interior do Paraná, de médio porte, ele tem 96 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. Aí foi analisada a faixa 1 do programa, que é a faixa que foi desconsiderada por outras políticas habitacionais anteriores ao programa Minha Casa Minha Vida, por ser a faixa de pessoas com menor renda, né? Então, na nossa fundamentação teórica, nós trouxemos, né, os conceitos de território, territorialização e territorialidade, considerando uma perspectiva integradora de território, ou seja, os aspectos político, cultural, econômico e socioambiental, bem como a questão da historicidade como um período delimitado de tempo, considerando, né, os atores que estão sendo analisados ali, e também considerando que os territórios eles não são imutáveis, então tem movimentos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. E também trouxemos a questão do programa Minha Casa Minha Vida, que foi uma política pública, né, com uma finalidade tanto econômica quanto social, né, porque ela visou reduzir o déficit habitacional brasileiro e também amenizar uma crise econômica que estava sendo vivenciada. E ao longo dos seus 15 anos de vigência, né, desde 2009, quando foi implementado até os dias de hoje, ele teve diversos ajustes e correções, né? E daí trouxemos a questão da segregação, principalmente pensando em questão de localização, né? A localização periférica desses empreendimentos, que ambos foram construídos em regiões periféricas da cidade, e também a falta de equipamentos urbanos.
para os nossos procedimentos metodológicos, nós optamos por uma pesquisa qualitativa, né? Foi realizada aqui no município de Campo Mourão, nos 2 empreendimentos de faixa 1 que foram construídos aqui na cidade. Então, é o Moradias Avelino Piacentini e o Residencial Fortunato Perdoncini. As entrevistas elas foram realizadas no período de setembro a dezembro de 2021, tanto de modo remoto quanto de modo presencial, por conta da pandemia, né? Então, por questões de segurança, em alguns momentos foi feita a entrevista de modo remoto, e foram realizadas 25 entrevistas semi-estruturadas, então, com o ex-secretário de Planejamento do município, os engenheiros responsáveis pela implementação, né, dos 2 empreendimentos e moradores dos 2 empreendimentos. Na categoria de análise, então, nós criamos 3 categorias, né? O território, para identificar os aspectos político, econômico, cultural e socioambiental. A territorialização, para ver a questão da percepção dos moradores sobre o local, considerando tanto a questão ali de relações sociais, localização, infraestrutura e equipamentos urbanos. E a segregação, aí voltada para a questão de localização desses empreendimentos e da presença de infraestrutura e equipamentos urbanos. E a gente considerou, então, as unidades básicas de saúde, os CMEIs, a escola, transporte coletivo, coleta seletiva, mercado, banco, farmácia, opções de lazer, asfalto e iluminação pública. E como resultados, então, né, nós constatamos que tanto o Moradia Avelino Piacentini, que ele foi inaugurado primeiro, né, em 2011, com 436 unidades habitacionais, quanto o Residencial Fortunato Perdoncini, que foi inaugurado em 2016 com 824 unidades habitacionais, eles tiveram como atores responsáveis o governo federal, o governo local, mas principalmente a construtora, né? O ator principal foi a construtora. Consequentemente, teve um foco muito grande na questão privada, né? Então, a construtora, ela focou em maximizar os seus lucros e houve uma desconsideração de vários aspectos na construção, na produção desses territórios, né? Tanto que o Avelino Piacentini, que foi inaugurado primeiro, ele contava apenas com as unidades habitacionais, transporte público e coleta seletiva, né? Posteriormente, devido a movimentos da população reivindicando que houvesse mais equipamentos urbanos, foram inaugurados, né, o CMEI, o UBS, porém, precisou realmente de uma manifestação popular para que isso acontecesse, né? Já o Fortunato Perdoncini, ele já foi inaugurado contando com o UBS, CMEI, Playground, quadra, Academia da Terceira Idade, galpão comunitário, transporte público, coletivo e coleta seletiva. Porém, no relato dos moradores, né, a gente consegue observar que, mesmo assim, vários fatores foram negligenciados. Então, por mais que houvesse, né, a presença desses equipamentos urbanos, os moradores eles relataram a dificuldade, principalmente de deslocamento, né, por ser em região periférica. Então, muitos relatos de dificuldade de acesso a outros pontos da cidade, né, para ir trabalhar, para atendimento médico. Eles falaram da ausência de bancos, de lotéricas, de posto de combustível, farmácia, né? Então, dificuldades mesmo vivenciadas no cotidiano. E quando há a presença ali de CMEI, de escolas, né? Eles também relatam a dificuldade de conseguir vaga para as crianças nesses CMEIs e nessas escolas que são próximas à residência. E até na questão do espaço de lazer que o Residencial Fortunato Perdoncini possuiu, né, desde a sua inauguração, foi percebido que houve uma desconsideração do aspecto natural do território, né? É uma região bastante íngreme e eles construíram todo esse espaço ali para as crianças, para o pessoal da terceira idade, o galpão comunitário, no final. Então, assim, para ir é uma descida, mas na hora de retornar é uma subida bastante íngreme. Então, os moradores, eles relatam que eles preferem ir no parque do bairro vizinho, porque eles consideram que é mais fácil, eles consideram que é mais perto, e acaba sendo um espaço ali que é pouco utilizado, né, por conta dessa desconsideração de aspectos naturais, né. Com base em tudo isso, nós podemos, então, né, trazer como considerações finais que esse território ele foi produzido pelos atores sociais com maior poder. Então, a população, né, as pessoas que foram contempladas pelo programa, eles não tiveram uma participação ativa na produção desse território num primeiro momento. Foi realmente o governo federal, o governo local e principalmente a construtora.
né, o poder local, ele deveria favorecer o interesse coletivo, mas ele se omitiu durante esse processo, permitindo que a construtora, então, focasse no seu interesse privado de maximização de lucro. Esses aspectos territoriais, né, durante a produção, eles foram totalmente negligenciados, né, e trouxeram um impacto negativo na vida dos moradores contemplados. Por ter sido em região periférica, né, a construção desses empreendimentos ocorreu com o mínimo de infraestrutura também e trouxe, né, as dificuldades, principalmente em questão de deslocamento, por não ter a presença dos equipamentos urbanos necessários e estar bem afastado da região central. Mas, apesar de todos os relatos de dificuldades, né, os moradores, eles dizem que aprenderam a conviver com essas adversidades e eles, cotidianamente, eles vão aprendendo a conviver, a territorializar, né, e passam até a se identificar com esse território. A expressão "me acostumei" aparece muito durante os relatos. E, por fim, eu trouxe as principais referências, né, agradeço a atenção de todos. Meu nome é Matheus Vitor Pereira de Abreu e eu estou aqui então para apresentar a vocês sobre o meu trabalho, cujo tema é Coaching Evangélico e Pop Management, reflexos do novo espírito do capitalismo nos discursos de Pablo Marçal e Tiago Brunet. E comigo, enquanto autores, estão Felipe Frois Couto, professor da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e Alexandre de Pádua Carriere, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, nesse sentido, então, como preceito fundamental do neoliberalismo, figura-se então a ideia de responsabilização dos indivíduos por todo e qualquer insucesso que existe em seu caminho, ou seja, a sorte, ou o azar, ou o revés, elas vão independer das variáveis do ambiente e começam a ser de responsabilidade única e exclusiva do próprio indivíduo, como é reverberado. E essas e outras falácias, elas são reverberadas naquilo que Boltanski e Capello conceituam como o novo espírito do capitalismo. E esse novo espírito do capitalismo, então, ele torna propenso, esse cenário, ele torna-se propenso para a introdução das práticas de pop management, que, a seu turno, elas funcionam como as estimuladoras do engajamento dos indivíduos. Nesse sentido, esse trabalho ele visa suprir uma lacuna na literatura, respondendo ao seguinte problema de pesquisa: de que forma os discursos de coaches evangélicos como Pablo Marçal e Tiago Brunet reproduzem violências simbólicas derivadas da intersecção entre o novo espírito do capitalismo e as dinâmicas do pop management. Nesse sentido, então, o referencial teórico desse trabalho valeu-se dos temas O Novo Espírito do Capitalismo, cujos autores são esses que estão descritos nessa apresentação, bem como também o tema Pop Management, cujos autores também estão descritos nessa apresentação, os quais vocês podem ver. Assim, então, o percurso metodológico deste trabalho foi utilizado uma análise do discurso que foi pautada na abordagem sociocognitiva de Theo Van Dijk, 2015. O roteiro de operacionalização foi desenvolvido por Couto e Carriere e esse foi utilizado nesse trabalho, cujo então esse análise ela se baseia nessa análise dos três eixos, que é o eixo da memória pessoal, o eixo do contexto e da memória social, como são descritos aí que vocês podem ver nessa apresentação. Assim, então, o paradigma utilizado foi o paradigma interpretativista, o qual essa pesquisa está pautada, caracterizando-se então como pesquisa descritiva, qualitativa, por meio de dados secundários, cujos vídeos foram extraídos do YouTube, tanto do Pablo Marçal quanto do Tiago Brunet. Assim, então, na esfera da memória pessoal, nós identificamos que esses coaches evangélicos, eles apresentam a si mesmos como aqueles que prestam socorro aos seus telespectadores. Estou aqui para socorrê-los, estou aqui para socorrer todos vocês. Assim, eles também utilizam a narrativa bíblica para poder validar a fala deles reiteradamente. Assim, eles mostram também para os seus telespectadores que eles estão lá para incentivar a prosperidade na vida deles. Além disso, eles afirmam que a responsabilidade do sucesso vai depender exclusivamente das ações do indivíduo. É o que você fizer que vai depender do seu sucesso.
E além disso, eles afirmam que as habilidades de comunicação, que o conexionismo e de criar relações são os caminhos fundamentais e vitais para alcançar o sucesso. Assim também eles vão prometer uma mudança de vida, uma prosperidade na vida dos seus telespectadores, se eles ouvirem os ensinos deles e aplicarem as fórmulas que eles apresentam para esses telespectadores. Assim, nós identificamos também que existe uma contradição no discurso desses coaches, de modo que eles dizem que a riqueza não é sobre dinheiro, mas todo o ensinamento que eles reproduzem subsiste na ideia de um ganho monetário, o que é contraditório. Já na esfera do contexto, nós percebemos que estes coaches, eles oferem um aumento da adesão e compra dos seus conteúdos, sejam eles cursos, sejam eles palestras, sejam eles livros, que são anunciados aos finais desses vídeos que eles apresentam. Assim, eles reforçam também a sua imagem de sucesso e com isso eles atraem mais seguidores e atraem mais clientes para eles. E como estratégia de persuasão, estes enunciatários eles vão utilizar os textos bíblicos que reforçam a sua fala. Sejam eles personagens, como Tiago Brunet utiliza reiteradamente a ideia e os personagens bíblicos, como Davi, como Abraão e até o próprio Jesus, para fazer esses exemplos e estabelecer comparações e modos que as pessoas têm que atingir, uma fórmula que ele cria. E versículos, como por exemplo também o Pablo Marçal, ele pega um texto, ele pega uma interpretação bíblica e ele coloca suas próprias interpretações, o seu viés, e vende e passa aquilo para as pessoas elas compram isso, com o objetivo de persuadir o seu telespectador e de criar uma conexão emocional com o seu público. Além disso, eles vão utilizar também histórias e testemunhos de sucesso, sejam eles pessoas famosas, pessoas conhecidas, ou como o Pablo Marçal próprio utiliza a sua própria história, e o Tiago Brunet também utiliza a sua própria história para reforçar esse sucesso e esse testemunho de sucesso. Assim, na esfera da memória social, identificamos que existe uma interpretação do insucesso como de responsabilidade exclusiva do indivíduo. A responsabilidade é completamente do indivíduo. Além disso, eles oferem como seus ganhos, como seus objetivos, o aumento do consumo de seus conteúdos e, por sua vez, então, o aumento do ganho monetário com base nesse consumo. Além disso, eles reforçam uma ideia de meritocracia de forma bem constante nos vídeos que a gente analisou. Eles defendem o empreendedorismo como uma solução para a desigualdade. Se você quer deixar de ser pobre, você precisa empreender. E assim eles jogam o indivíduo no empreendedorismo sem alertar as dificuldades que são inerentes a essa modalidade, inerentes ao empreendedorismo. Além disso, nós também identificamos que todas essas ações elas conduzem à perpetração da precarização do trabalho, de modo que, então, por isso e com isso, por meio disso, eles estimulam os trade-offs incertos, que são sono, tempo de trabalho, como, por exemplo, o Pablo Marçal, ele reforça que se você acorda 7 horas, você pode acordar 5 horas. Acordando 5 horas, então, você vai ter 2 horas a mais no seu dia. Em uma semana de 7 dias, você terá 14 horas. Imagina o que você pode fazer no mês. Isso é tempo demais. Assim, ele conduz essa perpetração de precarização do trabalho por meio desses trade-offs incertos, por tempo de trabalho, exagero no trabalho, trabalhe demais, subverta, não tenha tempo de sono, mais trabalho. E assim ele conduz esses indivíduos a essa questão. Desse modo, nós concluímos, nós consideramos de forma final que os coaches Pablo Marçal e Tiago Brunet, eles vão reproduzir essas violências simbólicas que são apontadas, que são abordadas nos estudos de Boltanski que apelo sobre o novo espírito do capitalismo. E assim, eles o fazem por meio das práticas de pop management, pois ao passo, então, que eles divulgam essas ideias, eles distorcem o objetivo a priorístico cristão, de modo que precariza a vida e o trabalho desses indivíduos com o objetivo de obter ganhos monetários e, sobretudo, sobre a comunidade evangélica. Assim, as limitações desse estudo ele subjaz na dependência de conteúdo disponível no YouTube, uma vez que a análise foi dos vídeos que são do YouTube. Assim, uma agenda de pesquisa futura, mais estudos, eles podem ser conduzidos em outros meios de comunicação utilizados pelos coaches, tais como palestras presenciais, livros e até mesmo as pregações deles para analisar. Assim, as referências bibliográficas utilizadas no contexto desse trabalho são essas. Deste modo, então, eu quero agradecer a todos. Perfeito, então,
finalizamos as apresentações de todos os artigos. Eu só vou deixar minha câmera fechada porque a minha internet ela tá com um pouquinho de instabilidade para não correr o risco de eu perder a conexão, ok? Passo a palavra então para a debatedora, a professora e doutora Cíntia. Pessoal, bom dia, né? Primeiro eu agradeço muito a participação de vocês, né? A submissão de trabalhos tão interessantes, né? E tão adequados ao tema, né? A nosso tema do SEMEAD. E também agradeço, né, a presença, a apresentação, os vídeos, a apresentação dos trabalhos de vocês. Eu realmente, né, eu gostei muito dos trabalhos. E nós temos aqui um premiado, né, professor Felipe. Nós temos o trabalho do Felipe premiado, do Felipe Matheus e Carriere. Bom, pessoal, eu gostaria de privilegiar o público, né, para fazer questionamentos, né, para fazer porque aqui o nosso propósito aqui não é fazer um parecer, porque vocês já têm os pareceres e certamente muito bons pareceres que vão permitir vocês aí fazer alguma reflexão, algum aprimoramento nos textos. Eu queria ouvir um pouquinho mais, né, do público que estiver aqui, né, vocês falando, apontando entre vocês as considerações, não no sentido de parecer, mas de estimular. E depois, no final, eu vou fazer uma fala conjugando, né, articulando os 4 textos juntos. À primeira vista, eu achei que eles iam ser muito diferentes, mas na segunda leitura eu já consegui ver vários pontos de conexão entre eles e que vai nos ajudar aí no finalzinho da discussão. Mas primeiro eu gostaria de ouvir, né, vocês em relação aos trabalhos uns dos outros, né? E se vocês fizeram a pesquisa, vocês têm muito mais a dizer do vídeo. Se quiserem também colocar algum ponto, né, alguma preocupação, algum ponto, né, desafiador do trabalho de vocês, também seria o momento aqui para colocar. Nós estamos, deixa eu ver aqui, às 9h22, nós temos até às 10 horas, como a Rúbia já colocou aí. Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês, a gente fazer esse preâmbulo aí até 9h45, 9h50, quando eu retornarei a palavra para fazer esse fechamento, tá bom? Davi, pode começar? Foi o Davi que começou pela ordem, né? Começo. Bom dia a todos. Obrigado, doutora Cíntia. Então, eu já tinha começado falando algumas coisas, respondendo aqui umas colocações da colega. A Rúbia trouxe alguns questionamentos sobre campo, sobre dificuldades, né, sobre as barreiras de se conseguir entrevistar uma pessoa numa temática sensível como assédio moral, no caso. E já que a gente está com mais espaço agora para fazer conexões com os temas, eu também quero aproveitar já para elogiar todos os trabalhos, mas também, em especial, esse último sobre coach evangélico. Gostei bastante da temática e já consigo até fazer uma conexão, porque ele fala de pop management, que é justamente um fenômeno que começa a interferir no campo da administração. Eu sou administrador e sinto isso pela minha formação na época, o quanto isso influenciou o campo e que talvez o quanto essas formalidades do aprendizado estão realmente atravessadas por essa questão do pop management e como as questões informais de aprendizagem e principalmente a discussão que depois foi avançando com a questão das práticas sociais, ou seja, o quanto tudo isso compete com um pop management ou até mesmo com uma educação formal estruturada, e isso recebe muito mais atenção e os outros aspectos muito menos atenção. Então, justamente, quando eu trago a discussão sobre aprendizagem gerencial e assédio moral, a intersecção desses dois temas, justamente a crítica central do trabalho é essa: entender os dois campos, né? Por ser uma dissertação, justamente a gente vai fazer uma ampla revisão do que foi publicado sobre tudo isso, e aí entender que realmente
ganhou-se muito mais ênfase aos aspectos formais de aprendizagem, mas há elementos de informalidade e embutidos nas práticas sociais que precisam ser investigados. É claro que com as limitações de tempo, limitações de campo, de entrevistas, né, a gente não consegue avançar tanto quanto, por exemplo, uma tese, mas dentro do que é possível trabalhar nesse tema, é possível mostrar, por exemplo, que hoje em dia nas organizações você tem calendários específicos com formalidades. Vou dar exemplos aleatórios. Você tem o setembro amarelo, o outubro rosa, o novembro azul, né? Daqui a pouco você vai ter um dezembro branco para tratar de assédio moral. E aí vai vir uma palestra, uma formalidade sobre a importância de não se cometer assédio moral. E tudo isso, claro que tem o seu valor, a gente reforça isso, existe sim o valor da formalidade, mas também existe outros elementos do aprendizado informal e das práticas que podem contribuir até mais em relação a esse combate, a essa prevenção, ao aprender a se relacionar com o outro. Lembrando que o assédio moral ele não só acontece do gestor para o empregado, ele também acontece horizontalmente entre pares, ele acontece verticalmente de um subordinado contra um gestor, mas ele também acontece, por exemplo, dos clientes contra os trabalhadores, e que é justamente o foco desse trabalho, mostrar que muitos desses assédios acontecem justamente numa dinâmica de relacionamento interpessoal com clientes difíceis, de alto padrão, né, um recorte ali de uma prestação de serviços imobiliários em São Paulo, onde você tem uma clientela de altíssimo padrão que basicamente determina o que pode, o que não pode, como eu te trato, como eu não te trato, e basicamente eu faço o que eu quiser. E resultado disso, nós não temos muitas escapatórias aqui nos casos trazidos pelos próprios entrevistados, né? Muitas vezes o assediado ele se afasta do assediador de alguma forma e o assediador continua, né? Então, assim, fazendo uma ampla conexão com os temas é isso, e a ideia justamente de trazer um trabalho para o SEMEAD é isso, é fazer com que a gente consiga receber contribuições, porque comprimir 90 páginas de uma dissertação em um artigo de 10, talvez a gente não entregue a mensagem tão claramente para um público geral que consiga bater o olho nesse artigo e dizer assim, nossa, ficou claro. Então, fico aberto a todas as contribuições, já recebemos contribuições valiosas dos avaliadores, indicando pontos de melhoria para justamente tornar isso mais acessível, para que a pessoa não tenha que ir lá procurar a nossa dissertação de mesmo título e justamente tornar um material mais acessível para todos e, óbvio, contribuindo mais para o campo. Davi, mas eu acho assim, ó, que a consulta da sua dissertação vai ser feita de qualquer forma. E isso é bom, porque você vai ter lá, né, os downloads, vai ter lá a consulta, né, deve estar no repositório, né? E essa consulta vai acontecer mesmo. Bom, quem mais que quer fazer uma... Eu falei o Davi porque ele foi o primeiro, mas agora sinta-se à vontade. Eu só teria uma pergunta para o Davi. Davi, em todos esses estudos que você leu, que você teve acesso para conseguir desenvolver a tua dissertação e, por consequência, o teu artigo, se você chegou, talvez, a visualizar alguma pesquisa que tivesse um construto, né, um questionário, para talvez tentar captar essa questão do assédio moral por meio do survey, né? Talvez você conseguiria ter acesso a muito mais pessoas numa perspectiva de survey também para desenvolver uma pesquisa nessa área, certo? Talvez, pelo que eu pude visualizar, você é policial, trabalha nessa área, é isso? Obrigado pela pergunta. Não sou policial, sou administrador mesmo. Eu trabalho com gestão de facilities há alguns anos. Sim, nós consideramos os métodos disponíveis. A opção metodológica por fazer uma pesquisa semi-estruturada diretamente, na impossibilidade de ser em campo, porque nós conduzimos a partir da Grande Vitória, no Espírito Santo, mas o campo investigado foi em São Paulo,
fizemos entrevistas realmente virtuais, gravadas e depois transcritas. Optamos por justamente tratar de entrevistas episódicas, né? Situações onde permitissem, a partir de algumas perguntas amarradas aos objetivos da pesquisa e destrinchando situações que fossem revelando outras coisas que não estivessem originalmente na pesquisa. Então, por isso, não optamos por um survey mais aberto. Eu vejo que existe, sim, agora respondendo outra parte, sim, existem construtos, existem escalas validáveis para se fazer um trabalho quantitativo, portanto, é perfeito, sim, fazer uma pesquisa nesse sentido, usando metodologia quantitativa, validada com escalas, e por isso também um survey que ampliasse esse tipo de amostra. Mas a opção e a orientação realmente da academia, do curso mesmo, né, da linha de pesquisa nossa, foi partir para uma coisa mais qualitativa mesmo e episódica no sentido de aprofundar nessas histórias. Perfeito. Eu assisti ontem a uma sessão de uma mulher em que ela trabalhava na gestão da administração de delegacias de polícia. Então, na verdade, eu visualizei a sua roupa, achei similar à dela, por isso que eu perguntei, peço desculpas. Mas ela também investigou essa questão do assédio moral, mas com mulheres que trabalham na gestão da administração de delegacias, né? E ela também trouxe alguns resultados de alguma forma se assemelham com os seus. Vejo que o seu trabalho ele tem um diferencial porque você visualiza homens também, não apenas mulheres, né? Então, mais um comentário mesmo. Obrigada. Bom, eu queria fazer alguns comentários rápidos, tá? Eu tô cobrindo aqui o Matheus. Ele tá no evento de Economia Criativa da Cátedra da Unesco, com o Theo e com o Magnus. E aí o voo dele atrasou, né? Aí, resultado, ele era para já ter chegado em Belo Horizonte, estar aqui participando, mas aí ele não conseguiu, então ele pediu, eu tô vindo aqui cobrir. O Matheus, ele começou o projeto de pesquisa dele, com a gente lá na Unimontes, e por ser evangélico, ele começou a ter contato com os estudos organizacionais e com a teoria crítica, né? Aí quando o bichinho da teoria crítica pica na gente, não tem mais volta. Então ele começou a analisar a própria realidade dele em relação a essa questão do culturalismo que se tem criado, né? Da ideia de um novo tipo de capitalismo que se cultua nas igrejas. E esse projeto, na realidade, é o primeiro do que agora ele quer levar para a dissertação, para a tese, que é estudar as igrejas, os modos de organizar as igrejas evangélicas e estudar de dentro, né? Como que se constituem essas táticas e práticas aí de capitalismo, de guerrilha, né? E de formação desse pensamento radical, desse pensamento reacionário, né? Desse pensamento ultraconservador que a gente tem. Então agora meio que virou um projeto de pesquisa e de vida para ele entender a igreja como espaço de produção, né? Desse pensamento ultraconservador e ultra-reacionário. E o primeiro passo foi esse, analisar os discursos, né, de coaches evangélicos. E aí, qual que foi o ponto que a gente analisou? Tem algumas falas que, se vocês forem olhar nos artigos, beira até o cômico, de tão trágico que é. Falando que Jesus era um cara que foi ficar 40 dias no deserto para receber mentoria de Deus, entendeu? Então, ele precisava dessa mentoria. Então, ele fez um processo de seleção e recrutamento para 12 apóstolos e exercia atitudes de liderança empresarial. Então, tem um movimento, e esse é o argumento central do artigo, tem um entendimento de fazer um movimento anti-interpretação de libertação relacionada aos escritos bíblicos para atribuir feições capitalistas à própria Bíblia. Então, é o uso de anedotas bíblicas, falar de Davi. Davi era poderoso porque Davi tinha o mindset correto, porque só com uma pedrinha ele conseguia derrubar um gigante. Então, questão de falta de recurso não é problema, desde que você tenha um mindset, sabe? Então, discursos como esses eles têm se configurado hoje em práticas de movimentação de multidões, e isso se anexa, né? Isso se junta ao projeto de pop management, né? Os projetos de neoliberalismo, justamente porque a gente está falando de um público que é extremamente vulnerável, que é o público que atua dentro dessas igrejas, né? Que cultua, que professa sua fé dentro dessas igrejas, que são públicos que, eventualmente, não têm acesso aos conhecimentos técnicos científicos típicos da academia,
É um público que tem preferido fazer graduações em universidades de qualidade questionável, né, à distância, né, com preços extremamente acessíveis e qualidade de ensino extremamente questionável, né, e que não tem tido acesso a um conhecimento mais crítico, mais reflexivo a respeito, não só da gestão, como das humanidades e da sociedade como um todo. E isso faz com que esse público fique facilmente capturável, né, por esses discursos dessa natureza. E aí, a mensagem é sempre, como o Matheus falou, a mensagem é sempre muito salvacionista, muito uma nova cruzada, né? Agora uma cruzada cultural e neopentecostal, rumo à ideia de uma conquista de um coração, rumo a uma mentalidade burguesa que é típica do novo espírito do capitalismo, que é essa questão ascética, né? Que é essa questão moralista, né? Que é essa questão extremamente tradicionalista, e com isso se radicaliza para pensamentos extremamente conservadores que, em última instância, vão gerar essa ideologia ultra-radical, ultra-conservadora que nós temos observado recentemente. Então, na realidade, agora a próxima etapa da pesquisa é ir a campo, né? E ver como é que isso é feito no dia a dia com cada um dos fiéis, né? Observação direta, entrevista, observação das práticas, das táticas cotidianas, de como que é o processo de angariação dessas massas, né? Na vida real, que é o que agora o projeto que o Matheus quer levar para o mestrado, né? E aí tem indicativos aí que ele quer ir para o FMG, mas aí ainda está aberto ainda de onde que possivelmente vai levar a pesquisa dele. Obrigado, gente. Essa pesquisa de iniciação científica, é Isso foi TCC? de iniciação científica que virou monografia. Começou na Ah, iniciação científica e virou monografia. E hoje ele já está, assim, claramente absorto na literatura a respeito do novo espírito do capitalismo e como que esse capitalismo ele está. E eu acho que o destaque que recebeu, inclusive, a premiação é por causa da relevância do tema, né? Principalmente quando a gente hum, fala do Marçal, que foi objeto de pesquisa, ele quase foi para o segundo turno da Prefeitura de São Paulo. Tinha risco real de ganhar, né? hum, Então, isso aí mostra o poder desse movimento que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Então, a gente precisa estudar de dentro, sem preconceito, e ir lá. A gente precisa ir lá. uhum. E o Mateus, sendo do meio, ele está interessado agora em fazer essa empreitada aí nos próximos anos de pesquisa dele. Obrigada, Felipe. Bom, Nívia, Cláudio, Vitor, Andriele. Bem, bom dia a todos. É, enquanto os outros autores estavam falando, veio algumas reflexões realmente de relações que tem entre os trabalhos. E no meu trabalho, como estuda a competência e a aprendizagem organizacional, né, a gente também estuda um contexto das empresas que seja favorável ou não para a aprendizagem organizacional. E dentro desse contexto, a gente avaliou, e a gente até trouxe algumas características, que foi na categoria de barreiras para a aprendizagem, que algumas práticas que são elaboradas, né, que são desenvolvidas pelas empresas, são práticas informais de trabalho, principalmente nessas pequenas empresas, né, que alguns gestores eles não têm essa formação, formações que são mais da parte executiva da administração, e parte deles acabam adotando essas práticas informais que favorece tanto o assédio moral, que em dado momento, quando eu não reconheço meu funcionário formalmente, quando eu não adoto práticas formais na minha empresa, eu também acabo favorecendo práticas que são ilegais e que beiram a criminalização. Então, dado momento, quando eu não reconheço a formalidade de um dos meus funcionários, eu também não consigo melhorar e também estimular práticas também que sejam favoráveis à aprendizagem. Então, quando eu vejo um contexto que não seja favorável, que meio que limita o meu funcionário também na aprendizagem e também desenvolver competências nele, eu desenvolvo práticas que por vezes, alguns desses gestores, e isso a gente até discutindo antes, fora da entrevista, seja motivada por alguns coaches, né? Alguns coaches em si estimulam esses gestores que não têm formação, não têm uma formação formal, estimulam esses gestores a adotarem práticas similares. Então, quando eu observo esse contexto, observo as práticas que acontecem dentro da empresa, eu percebo que as práticas informais que eles adotam, a maneira como eles tratam o funcionário e as influências externas mesmo dentro desse para esses gestores acaba estimulando também que o funcionário e o gestor também não desenvolvam competências e também não consiga ao passar do tempo
e estimular o funcionário a aprender e estimular também essa aprendizagem da empresa. Muito bem, Cláudia. Nívia, Andriele, nossa, ainda temos tempo. Bom dia. Deixa eu ver se eu vou conseguir falar. Também estou com um problema na minha conexão. Teve queda de energia aqui, a energia voltou, mas a internet não. Né? Então, primeiro eu queria parabenizar os colegas também pelos trabalhos, né? Todos os trabalhos muito interessantes. Vou falar um pouquinho mais a respeito do meu, né? Que é o território, territorialização e territorialidades, um estudo nos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida em Campo Mourão. Então, até o que o Davi comentou, a grande dificuldade, na verdade, é que esse trabalho vem da dissertação, e quando a gente faz a dissertação, a gente pega um monte de dados, né? E a grande dificuldade nesse momento é a gente conseguir fazer a concentração desses dados de uma forma que fique de fácil compreensão e passe a mensagem que a gente quer em um artigo ali de 15, 16 páginas, né? Então, assim, eu gosto muito desses eventos, né? O CEMEAD ajuda muito a ter novas perspectivas, a ter novos olhares. E aqui, né, já participei do SAPIN, já me deram contribuições para delimitar melhor. Mas, assim, como é importante, né, a gente ver esses trabalhos diferentes, ver o tanto de coisa que a gente pode estudar, né, agregando ali na questão da teoria, e como que a gente pode, mesmo que em pequena escala, ir mudando, né, a vida da população e melhorando aos poucos. O meu trabalho ele não teve um foco tão na questão de organização como uma empresa, né? Mas, assim, voltado para uma política pública, né? O programa Minha Casa Minha Vida é uma política pública e tem um grande impacto na vida da população que é contemplada por esses programas, né? E por mais que já houveram avanços desde que ele começou, a gente ainda tem muita questão de, assim, aonde é feito essa faixa 1, que é a mais das pessoas mais carentes, lá na extremidade das cidades, né? E quanto maior for a cidade que é contemplada, mais isso causa complicações para a pessoa, né? Por falta de transporte para deslocamento, falta de escolas próximas, falta de hospitais, de UBS, né? Então, todas essas coisas que são necessárias para o nosso cotidiano, elas acabam não sendo contempladas muitas vezes e causa realmente uma dificuldade que a pessoa precisa ir aprendendo ali até essa nova vivência. Tanto é que quando a gente vai conversar com essas pessoas, aparece muita questão de assim, se eu pudesse, eu voltaria a morar no lugar que eu morava antes, porque o acesso era mais fácil, porque era próximo da família, né? Porque tinha uma rede de apoio. Mas eu me acostumei, né? Então, assim, o termo me acostumei era muito recorrente. As pessoas vão se acostumando com as adversidades e aprendendo a conviver com elas, né? Mas o nosso papel aqui como pesquisador é dar uma cutucada para falar lá para os políticos que, né, têm o poder para mudar isso. Falar assim, também não é bem assim. Não é porque a pessoa não tem recurso financeiro que a gente pode fazer qualquer coisa, né? Essas pessoas também precisam ser ouvidas e ter um mínimo ali para ter uma vida confortável. Então, como que a gente pode mudar essas políticas para que elas contemplem ali o básico, né, para o cotidiano dessas pessoas e melhorar minimamente a vida delas? Seria isso. Muito obrigada, Andriele. A Nívia é autora? Bom dia, eu sou autora, sim, junto com o Cláudio. Ele já fez os comentários, né, sobre o nosso texto, então, assim, muito pouco a comentar sobre o nosso tema, né? Nós pesquisamos uma cidade do interior da Paraíba, né? Nós temos um campo da Universidade Federal da Paraíba situado lá, então, junto com outro estudante, eu, na verdade, sou professora, e junto com os dois estudantes, nós realizamos esse estudo empírico, para tentar avaliar pequenas empresas, né? A gente sabe que pequenas empresas têm características muito de gestão familiar, né? Muita centralização, e aí a gente queria entender como é que a aprendizagem e a decisão podem ser fortalecidas nesse sentido. E aí estudamos empiricamente essas empresas e tentamos dar sugestões, digamos assim, a partir do que a gente encontrou empiricamente, né? E sobre os outros estudos aqui da nossa sessão, eu também parabenizo todos eles, né? Achei muito interessante o estudo que relaciona a aprendizagem, que foi um dos temas que nós estudamos, ao assédio moral, que acho que é o do Davi,
né? Achei e a sua análise, Davi, ficou relativamente parecida com a nossa, porque nós também identificamos categorias, né? Também identificamos códigos. Eu gosto muito dessa análise qualitativa. Ela deixa muito claro que a gente consegue achar, porque são pesquisas muito subjetivas, né? Elas trazem dados muito subjetivos. E você até falou um pouco da dificuldade que você teve de pesquisar assédio moral. Então, eu acho que a pesquisa qualitativa nessa categorização de dados, né, ela facilita um pouco a nossa análise, digamos assim. Então, gostei muito, eu vi a sua apresentação, né, vi que você trouxe eh, essas categorias num quadro, achei muito interessante. Vi que, inclusive, uma das últimas categorias que você colocou foi sobre a familiaridade, né, o trato desse tema com os gestores e trouxe falas. Então, Uhum. só gostaria de frisar que foi muito interessante a sua análise de dados, né? A minha sugestão para você, se é que eu posso dar, é que você poderia aprofundar isso, não necessariamente agora com a aprendizagem dos gestores, mas quem sabe fazer apontamentos a partir da sua pesquisa, sugestões, né, a partir da sua pesquisa, o que eles poderiam fazer, daquela familiaridade ou não, né? Considerando todos aqueles aspectos que você trouxe, talvez você, numa pesquisa qualitativa, também conseguisse aprofundar um pouco mais esses dados que você trouxe, sabe? Eu vi muito rápido o seu quadro, mas eu estou até com o seu texto aqui, e eu lembro que, assim, no finalzinho, já quando você fala em formas de aprendizagem para lidar com o assédio moral, por exemplo, você trouxe reflexão, acho que mentoria também, né, uma das formas que eles têm. Então, por exemplo, talvez aprofundar esses dados, como funciona a mentoria, né, como é que uma mentoria poderia eh, funcionar positivamente em relação ao assédio moral. Enfim, é um tema muito interessante. Então, tem várias oportunidades de pesquisa, assim como os outros temas aqui também, muito profundos, né? E subjetivos também, nessa nossa sessão, é extremamente reflexiva. Então, é isso, não vou me alongar muito, mas são essas as percepções iniciais, professora. Obrigada, professora Nívia. Bom, pessoal, eu fiquei muito feliz assim enquanto liderança do tema, porque esse tema ele foi muito forte, ele foi muito alvo de atenção durante muito tempo, né, na nossa área aqui no Brasil, na área de estudos organizacionais. E há uns 3 anos, uns 3, 4 anos, perdeu um pouco a força, a gente teve pouca submissão, e nos 2 últimos anos essa submissão levantou, foi bastante competitivo, né, esse ano, e eu vi, né, que os trabalhos realmente eles dão sinais, né, sinalizam que é um tema que ainda a gente tem muito a pesquisar, e ainda mais nesse contexto que vocês trazem. O que eu vejo assim, de comum nesses 4 artigos, muito comum, é vocês abordarem o aspecto político das organizações. Isso é tão importante porque a formação de administradores, a nossa formação na graduação, ela é uma formação voltada para a objetividade, né? E o aspecto político das organizações fica à parte da nossa formação, né? E então vocês resgatam, né? Vocês aqui estão resgatando por meio de estudo, né? Dos aspectos simbólicos do contexto cultural, vocês estão resgatando, chamando atenção para esse aspecto político das organizações, inclusive no trabalho que trata a cidade como organização, né? Mas vejam vocês que todos os trabalhos, né? Então, o assédio moral é uma questão política, né? É uma política, é a política nas organizações, a influência, né? Os recursos de poder de quem assedia, a resistência ou a falta, né? de recursos de quem é assediado, e das pessoas, e vejam só, e ainda das pessoas que estão presenciando, testemunhando e ficam caladas, né? Ficam só observando, e, particularmente, né, mais importante aí também é considerar os gestores e gestoras
que estão lidando com isso e preferem, né, politicamente, uma saída de não dizer nada, né, de contemporizar, mudar a pessoa de lugar, essas questões assim que é o que acontece muito na prática. Então, se vocês levantam esse aspecto, né, político, né, mostrando para nós, olha, as organizações têm seus aspectos políticos e a gente tem que chamar atenção para isso, sim. Né? Então, a aprendizagem, o desenvolvimento da competência, a busca, né? Essa palavra, quando fala território, quando a gente fala território, nós estamos falando de poder, nós estamos falando de disputa. Né? Essas palavras, assim, você não precisa colocar disputa em um texto sobre território, mas você colocou território, você está falando de disputa, de embate. Né? O trabalho do Felipe também, né, é a política, né, dos coaches, né, nas organizações, na sociedade, mas, pelo amor de Deus, você colocou os dois de uma vez, você podia ter nos poupado, deixado só um. Foi tão difícil escutar esse pessoal aí na política. Então, eu acho que vocês chamam atenção assim, ó, nós precisamos, então, de uma formação, né, de gestores, uma formação em administração, uma formação de gestores que seja mais política, porque embora, né, nas diretrizes dos cursos, nos conteúdos dos cursos, né, dos programas, tenha as matérias voltadas, né, para ciências políticas, sociologia, filosofia, o que a gente tem visto é uma total negligência a esse lado político das organizações. Né? Às vezes, quando eu estou na aula da graduação, eu sempre digo o seguinte, olha, numa aula de poder, etc., eu sempre penso, olha, quantas vezes você disse na sua casa, para os seus pais, para os seus gerentes, quantas vezes você disse não e por dentro, quantas vezes você disse sim, sim, vou fazer, concordo, tudo, e por dentro você estava dizendo não, eu nunca vou fazer isso, se dá. Então, assim, não negligencie esse aspecto político, porque não é porque você é gerente que você está mandando, que você tem autoridade. Né? Então, eu acho muito bacana vocês trazerem, né, por meio desses aspectos simbólicos, né, porque o território é simbólico, o coach, né, o discurso do coach, as falas do coach é simbólico, o assédio é simbólico, as competências, né, tudo isso são aspectos simbólicos que nos dão, né, sinais dos aspectos políticos, né, do campo político que tem as organizações. Então, eu vou mais adiante para falar que o trabalho de vocês chama atenção para a necessidade de uma formação de gestores que seja voltado para isso. E, assim, sem querer dar um parecer, nada, o que eu senti falta nos 4 trabalhos, e eu digo assim, eu vou falar agora uma palavra que tem me aterrorizado nos últimos tempos, né? Que é a palavra impacto. Que impacto, né? Porque, assim, para mim, que fiz uma leitura analítica, né? Uma primeira e segunda leitura, uma segunda leitura mais analítica, eu posso, e eu sou treinada, né? Pelas minhas orientações, eu sou treinada para buscar o impacto social, eu posso dizer de cada um o impacto social. Mas quem tem que dizer são vocês no artigo. Então, qual que é o impacto social do trabalho de vocês? Eu senti falta, assim, ficou, às vezes, um pouco superficial, né? Então, eu precisaria de colocar esse impacto, né? O impacto social no longo prazo, ou no médio prazo, o que essa pesquisa pode trazer de mudança, de alteração no contexto, né, em termos de beneficiar a sociedade. Né? Eu acho que vocês têm um trabalho muito interessante, né? 2 aqui são frutos de dissertação, né? E o do Felipe e do Matheus é da iniciação científica, né? do TCC, e do Cláudio
do Cláudio é também de dissertação, Cláudio? É iniciação científica. E de iniciação científica, então são trabalhos, né, que tiveram um tempo, né, não foi um artigo feito em disciplina, foi um trabalho que teve um tempo maior, e então eu acho que vocês têm condição de amadurecer, né, voltando, né, para algum dos papers, né, mais significativos que subsidiaram, que deram suporte, né, então qual que é o paper, né, mais central para o meu trabalho? Esse paper vai me ajudar a falar da minha contribuição social, do impacto e a contribuição teórica, porque sem dúvida tem, mas eu senti falta nos quadros. E assim, não é um grande problema, porque se a gente for ler todos os trabalhos, né, do evento, a gente vai ver que essa talvez seja uma fragilidade da maioria dos trabalhos que estão em evento, porque é realmente o primeiro passo para a gente aprimorar e chegar a uma contribuição definitiva, uma publicação definitiva. Então, o que eu poderia dizer para vocês era nesse sentido. Olha, eu quero publicar o meu paper, vocês receberam aí os pareceres, mais assim, mas voltem-se para colocar ali a contribuição social, o impacto, e também, assim, ó, uma questão que é muito regulamentar, né, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração, e relacionada à ODS, né, alguns periódicos pedem, né, olha, coloque no seu trabalho, tem que ter no trabalho, nas diretrizes tem periódico que está pedindo, né, qual a relação da sua pesquisa com a ODS, sabe? Né, seria mesmo uma questão assim formal, porque eu não sei até que ponto a gente beneficiaria, né, o campo com isso, mas é algo que está sendo pedido, e todos os trabalhos de vocês têm relação com a ODS muito clara, né, com uma ou mais ODS, né, sem dúvida tem relação, e poderia apontar também, né, tanto na introdução quanto na como é que fala, na conclusão, né, nas considerações finais. Colocar ali como que esses resultados, como que essa pesquisa está aderente, né, assim, porque eu sei que, no mínimo, dois objetivos, os artigos de vocês têm relação, né, tem relação aí com organizações eficazes, né, com um trabalho, desculpa, nossa, gente, com trabalho, com desigualdade, né? Sem dúvida, cidades, né? Sem dúvida tem aí ligação com os ODS, eu acho que seria importante colocar tanto na introdução quanto lá no final. Então, pessoal, chegando aí nos limites do nosso tempo, né, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, nós temos aí 3 minutinhos, dá para vocês falarem. No mais, eu agradeço muito aí, espero contar com vocês no ano seguinte, que vocês estimulem aí os estudantes, né, no caso de professores, estudantes a enviarem submissões para o tema para a gente fortalecer essas ideias aí. Mas, desculpa, querem falar? Só agradecer mesmo. Eu parabenizar todos os autores pelos seus trabalhos. Eu acho que a gente tem um desafio agora de navegar às cegas por enquanto, né? Sem o Qualis de referência, né? A gente não sabe agora, a gente vai ter dificuldade para escolher periódicos, vai ter dificuldade agora em relação à questão de impacto, o que que vai acontecer, o que que vai virar da pós-graduação agora nesse momento, né? Que agora a rede social conta como impacto, então agora a gente tem que ir agora para as redes sociais divulgar também, tem isso. Então, assim, eu acho que agora é um momento de grandes desafios e eu agradeço, inclusive, suas falas, assim, no sentido de pensar em impacto, ODS, essas questões, né, de quem é meu público e de que forma que a gente populariza esse conhecimento agora que a gente está fazendo, né? Que eu acho que é o desafio agora da próxima quadrienal, que eu ainda não sei como é que eu vou fazer. E se você se soubesse, tipo, como é que você vai fazer, você me fala, que eu não sei ainda como que eu vou fazer. Eu saí da reunião da CAPES com a Cláudia, né, que ela fez uma fala aqui no CIMEAD, e da Rosa, lá do CNPq, eu saí na metade. Eu falei, se eu ficar aqui, eu vou desesperar. Não saí na metade da reunião. Eu falei, não. Muito Não sei, não. desesperador, viu? Acho que ainda Mas está todo vamos mundo ver. sem rumo. Vamos ver. Eu agradeço, pessoal. Um excelente evento para todos vocês.
Bom, Mais alguém? desculpa, Cíntia, pode falar. Não, era se há mais alguém que quer falar, pode falar então. Rúbia, eu já concluí. Se você quiser, tudo bem. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a professora Cíntia também pelas contribuições, pelos apontamentos, desejar sucesso, né, a todos que apresentaram seus artigos e que consigam excelentes publicações. Gostaria de solicitar que vocês respondessem ao questionário referente ao debate, referente às apresentações, para que as pessoas envolvidas na organização do SEMEAD possam utilizar as respostas de vocês no intuito de aprimorar ainda mais esse evento, certo? Desejo a todos também um excelente final de semana e um excelente restinho de SEMEAD. Muito obrigada. Obrigada, até mais. Tchau. Obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau. Bom final de semana. Tchau.